Bom dia, boa noite a todos meus amigos do canal do canal do YouTube, John Cop de Facuri. Conto com a inscrição de todos no meu canal. Ative as notificações, compartilhem esses vídeos que são vídeos de cunho jurídico de caráter informativo, com a finalidade de difundir, informações jurídicas a respeito dos nossos direitos e deveres, que é até inclusive a titulação do meu canal. Eu sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro e surge costumeiramente uma dúvida que eu tive que resolver recentemente e já venho trabalhando com isso há um tempo, no seguinte sentido: a pessoa deixa testamento, né? O testamento é um ato jurídico de última vontade, na qual a pessoa deixa um imóvel, ou patrimônio financeiro, ou bens móveis para um terceiro como disposição de última vontade, que é diferente da doação, que é a efetiva transferência da propriedade em vida. O testamento ele pode ser público, particular, cerrado, feito a manuscrito, pode ser de qualquer forma, ele é a manifestação de uma vontade. Em juízo, o testamento necessariamente ele tem que ser, há a possibilidade do testamento ele ser aberto por escritura pública, ou seja, não é o inventário, em caso de falecimento do testador. O testamenteiro ele pode abrir um inventário dos bens do testador por escritura pública. Pergunta que é muito interessante. Até muitos clientes me perguntam: doutor, mas o senhor tem um testamento na mão e o senhor abriu um processo judicial. Por quê? Se agora os inventários podem ser feitos por escritura pública. Digo simples: a lei determina que, havendo testamento, há a necessidade de outros requisitos, há necessidade da abertura de inventário judicial. Ação de cumprimento e registro de testamento, né? Tem que se abrir o testamento, cumprir o testamento, o juiz prolatar uma sentença, ter a intervenção do Ministério Público, para que haja, do Ministério Público de âmbito orfanológico civil, para que haja avaliação se houve algum vício, se o testador foi coagido para testar, se aquele testamento é válido, é inválido, é um documento falso, verdadeiro, etc., chamados vícios intrínsecos ou extrínsecos do testamento. Aí sim se parte para a abertura de inventário. Cumprido o testamento, o inventário pode ser aberto em cartório de notas, por escritura pública. Portanto, mas financeira, por economia de tempo, depois de cumprido o testamento, em juízo, por meio dessa ação, o inventário ele tem que ser aberto ele pode ser dar continuidade ao processo de inventário, até como pedido sucessivo da ação de cumprimento de testamento nos autos do próprio juízo de inventário. Cumpre-se o testamento e prossegue-se sucessivamente com o pedido de abertura de inventário. Financeiramente, é mais econômico, porém, essa despesa, né, porque é para a lavratura de uma escritura pública, um valor, dependendo do bem, é um valor muito elevado, a não ser que o patrimônio seja pequeno. Então, cumpre-se o testamento em juízo, cumpre-se, registra, etc., e parte para a abertura de inventário judicial e extrajudicial. Normalmente o judicial é mais barato. Extrajudicial, que tem o preço do imposto de transmissão, tem o preço da lavratura da escritura, tem o preço do registro geral de imóveis e tudo. Então, em juízo, são as custas, no lugar da escritura sai a sentença. Lá há uma escritura pública de testamento que encerra de inventário e partilha dos bens,
que encerra o processo. Portanto, há a necessidade, quando houver testamento e não for doação, ou então houver a morte e com a morte se descobriu que houve um testamento, tem que ser aberto, cumprido em juízo, para depois se pensar em fazer um inventário. Ok? Então, ultrapassada a fase de abertura de testamento, o processo de inventário pode prosseguir em juízo ou fora dele por meio de escritura pública. Então, nos autos do processo de inventário, de testamento, a pessoa vai pagar as custas do processo de testamento, vai pagar as custas do inventário e vai pagar as custas do imposto de transmissão, as certidões negativas e vai pagar o processo de registro administrativo de registro da partilha ou da carta de adjudicação. No inventário, por escritura pública, você vai pagar a escritura pública, o imposto de transmissão, as certidões negativas e o registro. Dependendo da quantidade de bens, normalmente a escritura pública ela sai com valor mais elevado. Mas aí fica a critério de cada um. Também é mais séria. 2, 3 semanas está encerrada a escritura pública. O processo de inventário demora um pouco mais. Às vezes bem mais. Se trata do judiciário brasileiro, que é carente de pessoal, carente de vontades, etc. Enfim, é interessante manter o povo sem justiça. Tá certo? Então a lei cria meios para tentar burlar, assim, driblar esse sistema nosso de judiciário que é moroso por natureza e por interesses escusos atrás disso. Ok? Deixar o povo sem educação, sem justiça, etc. Porque o povo que questiona menos é melhor para o poder. Enfim, não é o assunto aqui é jurídico, exclusivamente jurídico, não é político. E, portanto, a ideia era essa, passar para os senhores que inventário feito quando há testamento, há necessidade de ser aberto o inventário, processo judicial de cumprimento de testamento. Não havendo testamento, abre-se o inventário judicial ou extrajudicial. Ok? Então, desejo a todos saúde, paz, proteção, êxito e, enfim, que essas informações tenham sido de interesse público aí de todos, que a atividade do advogado é um munus público. E agradeço a todos de coração pela paciência que os senhores tiveram em assistir esse vídeo. Ok? Muito obrigado, bom dia, boa noite a todos. Inscrevam-se no meu canal e deixem um joinha.